Vamos analisar aqui hoje a biografia de uma das figuras mais populares, mais controversas, mais odiadas e ao mesmo tempo mais queridas do brasileiro. Tá? Com ele ou você amava ou você odiava. Né? Vamos aí para a análise do mapa do Clodovil. Vem comigo. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um de vocês, tá bom? Só dando meus 2 recados iniciais de praxe, minha gente. O primeiro é sobre os meus atendimentos, né? Eu já estou com a agenda aberta aí agora para o mês de maio que vai iniciar, tá? Também já estou conciliando o atendimento astrológico com as indicações dos florais de Bach, tá? Que é apropriado para cada pessoa, tá bom? E também começando já a analisar as progressões secundárias, tá? Junto com os trânsitos anuais, tá bom? Os contatos e os preços estão abaixo aqui na descrição. E para aqueles que assistirem esse vídeo, em um determinado momento aparecerá uma senha em letras, tá bom? Que dará direito a um desconto de 25% para quem entrar em contato, marcando uma consulta e me dizendo essa palavra, essa senha em questão. Tá? Portanto, prestem bastante atenção no vídeo, que uma hora essa senha vai aparecer, ok? E o segundo recado, gente, é aquele pedido que eu sempre faço, né? Para você que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta do conteúdo do canal, que sabe que o vídeo vai ser bom, que já deixa um like aí na confiança, tá? Isso aí ajuda o canal, porque uma hora, uma boa quantidade de likes passa para o YouTube a mensagem que o vídeo é relevante. Tá? Então eu peço essa força para vocês, não custa nada, me ajuda e ajuda o canal, tá bom? Obrigado. Mas vamos em frente, né? Vamos falar aí do Clodovil, né? Essa figura que vem marcando época na mídia brasileira. Tá? E por que eu digo que ele vem marcando época? Porque na verdade o Clodovil não morreu, né? Semelhante a personalidades que marcaram época, como Mussum, Zacarias, tá? E talvez até mais do que eles, o Clodovil é uma figura onipresente. Tá? Não mais na TV aberta, mesmo porque essa daí está morrendo, tá bom? Mas por conta da internet. Né? O Clodovil está onipresente nos vídeos que mostram as entrevistas que ele dava, as entrevistas que ele fazia, tá? Nos barracos que ele promovia, está presente na miríade de memes que tem ele como tema, nas páginas do Facebook, nas páginas do Instagram, em vídeos do YouTube. O Clodovil, então, ele está aí. Né? Está mais presente do que nunca, apesar dele já ter ido fisicamente. Né? E todo esse material está e ficará presente aí para as novas gerações. Né? Então, eu acho que durante muitos e muitos anos o Clodovil continuará vivo, aparecendo dia e noite para nós, né? Mostrando o seu sarcasmo, mostrando o seu veneno, mostrando o seu enorme talento, né? Mostrando a sua crueldade, né? Mostrando também a sua inteligência, que era inegavelmente brilhante. Tá? E como é que veio a ideia para esse vídeo aqui? Tá? Eu estava zapeando pelo YouTube, né? Que a minha TV hoje se chama YouTube, eu não assisto TV aberta há muito tempo, e dei com uma participação do Clodovil no programa Silvio Santos em 1999. O programa se chamava Em Nome do Amor, se não me engano. O link está aqui embaixo. Tá? E o Silvio Santos recebeu o Clodovil no programa com a certidão de nascimento do Clodovil em mãos. Né? Aquela certidão de nascimento serviu de mote para o restante do programa. Aí eu pensei comigo, se há uma certidão de nascimento, então há um horário de nascimento. Né? Então eu saí pesquisando sites que tivessem feito o mapa astral do Clodovil, sites tanto em português como em inglês, tá? Porque se havia um horário de nascimento, provavelmente alguém já tinha feito esse mapa. Né? Mas eu não achei nada, não encontrei nada, nem em português, nem em inglês, nada. Tá? Aliás, eu até encontrei, né, mas indicando que o horário era horário desconhecido, né, e acabando fazendo o mapa pelo meio-dia, tá? Que é uma possibilidade de fazer o mapa pelo meio-dia quando você não conhece o horário da pessoa, o horário de nascimento. Mas eu não gosto dessa técnica. Né? Como eu sou um virginiano muito chato, eu gosto das coisas mais certinhas e mais precisas possíveis. Bom, então eu comecei a procurar essa certidão de nascimento em algum lugar da internet. Né?
saí procurando, vasculhando e tal, e eu efetivamente a encontrei no site dos Mormons, né? Para quem não sabe, os Mormons, né, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último Dia, eles mantêm um grande banco de dados de genealogia, né? Isso aí de gente do mundo inteiro, tá? Que eles vão alimentando com documentos, vão alimentando com novas informações, é um negócio dinâmico, tá? Eles estão sempre atualizando aquilo lá. Tá? E o motivo pelos quais eles fazem isso ia ficar extenso demais para discorrer aqui. Tá? Mas o fato é que eles mantêm isso daí, e eu achei o documento lá. Tá? Mas assim, achei o documento, tá? Não vou mostrá-lo aqui, porque eu não sei se eu posso fazer isso, que é um documento particular. Mas essa certidão de nascimento fala do nascimento do Clodovil no dia 17 de junho de 1937, em Elisiário, no interior de São Paulo, às 8 da manhã. Certidão de nascimento é um documento oficial, né? Para nós astrólogos tem muita importância você se basear num documento oficial. Só que, lógico, né? Nós estamos falando de um nascimento ocorrido há quase 90 anos, num distrito longínquo do interior de São Paulo, tá? A probabilidade desse horário ser algo aproximado ele é muito grande. Né? De forma que eu fui fazer uma retificação. Né? Fui fazer do meu jeito, porque eu não sou nenhum expert em retificação de horário. Também porque é algo extremamente difícil. Tá? Mas me aventurei a fazer essa retificação usando três datas-chave da biografia do Clodovil. Tá? A primeira foi a morte do pai dele, num acidente de caminhão no dia 26 de janeiro de 1961. A segunda foi a morte da mãe dele, né, no dia 25 de setembro de 1986. E a terceira foi a própria morte dele, né, no dia 17 de março de 2009. Tá? Isso não significa que só se usem datas de mortes para se fazer retificação. Tá? Na verdade, essas datas foram as mais precisas, mais completas, que eu encontrei no material biográfico dele, tá? Naquilo que eu pesquisei. As outras eram muitas referências ao mês, ao ano, tal, mas não assim, dia, mês e ano certinho. Tá? Mas aí eu escolhi as progressões que estavam acontecendo, que eram mais afeitas a esses acontecimentos, joguei no software do Pegasus, né? Lá na opçãozinha que ele tem de fazer retificação, e o horário que eu apurei foi entre 8h14 e 8h22 da manhã. Tá? Ou seja, o Clodovil, segundo a minha retificação, entre aspas, né, teria nascido em algum momento entre 8h14 e 8h22 da manhã do dia 17 de junho de 1937. Okay? O mapa está aqui, tá? Que é o mapa que eu vou usar para esse vídeo. Tá bom? 17 de junho de 1937 às 8h22 da manhã, Elisiário, São Paulo. Mas se alguém que tiver mais experiência que eu em fazer retificação e quiser colaborar e ajudar a retificar melhor, fica à vontade, tá bom? Fica à vontade aí, a gente pode até depois fazer uma live a respeito aí sobre retificação e etc. Tá? Eu já falei várias vezes aqui que eu sou humilde o suficiente para rever aquilo que for preciso, tá bom? De qualquer maneira, tá? Se for feito um mapa por horário que está lá na certidão, né, por horário das 8 da manhã, não vai dar uma grande diferença desse daqui das 8h22, tá? Mas como eu sou um virginiano muito chato, né, como eu já disse, eu tento pelo menos fazer as coisas as mais precisas possíveis, tá? Mas continuando, gente, eu não vou me estender na biografia do Clodovil, tá? E eu tenho dois motivos para não fazer isso. O primeiro é porque o mapa do Clodovil é um dos mapas mais ricos e mais complexos que eu já analisei, tá? Aliás, talvez ele seja o mapa mais rico e o mapa mais complexo que eu já analisei, tá? Eu acho que ele ganha em riqueza e em complexidade de toda essa série que eu já fiz aqui, tá? Então, a parte da análise ela vai acabar sendo mais extensa mesmo, ok? Então, tenho paciência, né? Clodovil era um cara inteligentíssimo, complicadíssimo, talentosíssimo, e ele tinha defeitos e qualidades ambos em proporções oceânicas, tá? E o segundo motivo eu já falei, né? Eu já tinha citado. O Clodovil ele ainda está vivo e ele está dando muito ainda o que ver e muito ainda o que falar, tá? E você encontra facilmente biografias e vídeos sobre o Clodovil, né? De forma que eu não preciso ficar aqui perdendo minutos e minutos inteiros contando a biografia dele. Tá? Isso aí deixaria o vídeo ainda mais longo, né? Que ele já vai ser por conta da análise astrológica, por conta da complexidade do mapa dele. E eu sei que vídeo longo vocês não assistem, tá? Então nem adianta ficar
contando aquilo que outros já contaram de montão por aí. Tá? Eu vou apenas indicar a vocês duas fontes, ou duas das fontes, que eu pesquisei para fazer esse material aqui sobre o Clodovil. Tá? A primeira fonte, gente, é um podcast em 6 episódios, que foi lançado no mês passado, em março, chamado Clodovil do Avesso, tá? que foi produzido por 2 jornalistas, Patrícia Oyama e Gabriel Monteiro. Tá? Eu não encontrei nenhuma foto desses dois para ilustrar aqui, mas esse podcast está disponível na internet no site da revista Ele. Estou deixando os links de todos os episódios aqui embaixo. E esse podcast está simplesmente imperdível. Tá? Vão lá correndo quem se interessar para assistir esse podcast, que traz muitas novidades sobre a biografia do Clodovil. Uma das novidades é a seguinte, né? Eu acho que a maioria das pessoas sabe que o Clodovil era filho adotivo. Ele falava isso abertamente. A mãe adotiva dele, porque ele dizia que tinha total veneração, né? Se chamava Dona Isabel, que era uma senhora espanhola, tá? Ele dizia que a mãe biológica dele ele não conheceu, né, que ele foi adotado ainda bebê. Ele chegou muitas vezes a falar até que ele foi achado num formigueiro, pra você ter uma ideia. Mas nesse podcast, eles foram entrevistar as pessoas já bem velhinhas, né, que estão aí perto dos 90 anos e que conheceram o Clodovil na infância. E eles disseram que a mãe biológica do Clodovil, na verdade, era a irmã dessa Dona Isabel. Entendeu? Ou seja, a mãe adotiva que criou o Clodovil seria, na verdade, tia dele, tia materna dele. Né? A mãe biológica havia sido mãe solteira, né? Para a época isso era um escândalo, e ela entregou o filho para a irmã criar, para essa Dona Isabel, que estava estéril, né? Que ela é uma mulher estéril por conta de um aborto que ela tinha sofrido. Tá? Ela não podia ter filhos. Vão lá, se puderem, assistir a esses episódios desse podcast. É um trabalho de jornalismo investigativo assim, de primeira categoria, tá? Coisa que hoje a gente já quase não vê mais. Ó. E a segunda fonte, se vocês puderem lerem, é esse livro aqui, né? Tons de Clô, do Carlos Minuano. Tá? É uma biografia curtinha, tá? Mas eu acho que eu considero bem completa essa biografia aqui. Comprei alguns anos atrás esse livro aqui. Lógico, o Clodovil não era nenhum santo, né? Ele tinha os defeitos e as controvérsias dele. Ele tinha os seus amigos, seus inimigos, tinha o seu lado luz, seu lado sombra, como todo mundo. Era uma pessoa complicadíssima, como a gente vai ver no mapa dele. Mas vamos tentar analisar o Clodovil na sua dimensão humana, né? Como ser humano que ele era, com todos os seus defeitos, qualidades, suas controvérsias, etc. Tá? E aí, sem mais delongas, vamos em frente. Em geral, gente, eu começo a análise dos mapas aqui, né, pela casa 10, né, pelo meio do céu. Mas hoje eu vou começar esse mapa, a análise dele pelo ascendente, tá? Pelo ascendente e o seu regente, tá? Porque esse ascendente aqui diz muito da forma como o Clodovil tratava as pessoas, né? A forma como o Clodovil lidava com os outros, tá? Se a pessoa vê esse ascendente em Câncer aí e fala, ele devia ser uma pessoa maternal, uma pessoa terna, etc. A gente já vai ver que não é bem assim, tá? A astrologia nada é aquilo que aparenta de uma primeira vez, tá? Mas vejam aqui que a gente tem um ascendente em Câncer, olha aqui, ó. Certo? Com o regente do ascendente, que é a Lua, na casa 3 e em quadratura com esse ascendente, tá? E é uma quadratura bem exata, olha aqui, ó. Tá? Então a gente tem o quê? O regente da casa do mapa, né? Regente do ascendente na casa 3, que é uma pessoa voltada basicamente para comunicações, tá? Uma pessoa que tem opinião sobre tudo, que gosta de comunicar suas ideias, tá? É uma lua em Libra, tá? Uma lua que gosta de elegância, uma lua que gosta de refinamento, uma lua que gosta de bom gosto, uma lua que tenta ter as emoções equilibradas, né? Só que a lua sempre mostra instabilidade, e na casa 3 ela pode indicar que a instabilidade das emoções tende a afetar o raciocínio, tá ok? A lua na casa 3 mostra muito isso, independente do signo, tá? E isso, por sua vez, afetava a forma como ele lidava com as outras pessoas. Olha essa quadratura com o ascendente aqui. Ou seja, indicação de uma pessoa melindrosa, temperamental, muitas vezes sarcástica,
Tudo por conta dessa quadratura de um astro instável, como é que é a Lua, afetando o ascendente. Tá? Essa Lua tem um paralelo com o meio do céu. Olha aqui, ó, paralelo com o meio do céu. Tá? Que indica popularidade. Tá? E o Clodovil realmente era uma pessoa popular. Aliás, como a gente disse, é popular até hoje. Né? E tanto esse ascendente em Câncer como essa Lua em paralelo com o meio do céu confere familiaridade. Né? Ou seja, o Clodovil é uma pessoa que aparenta ser familiar para nós. Entendeu? Aquela sensação que a gente já o conhece de muitos anos, de alguém que é íntimo, etc. Tá? Além desse lado temperamental e melindroso, né? Tudo por conta dessa quadratura, Lua com ascendente aqui, todos sabemos que o Clodovil era extremamente agressivo, né? Muitas vezes até mesmo cruel quando entrevistava as pessoas. Né? Ele chegava a ser cruel com as palavras. Vejam que a gente tem o Mercúrio, ó, esse Mercúrio aqui, que está na casa 11 em Gêmeos. Tá? Esse Mercúrio, só pela posição celeste e terrestre dele, né, é um Mercúrio poderosíssimo, tá? Porque ele está em dignidade por conta de estar em Gêmeos, e está em exaltação acidental, né? Porque a casa 11 é uma casa de Aquário, e Mercúrio está em exaltação quando está em Aquário. Então temos aqui uma pessoa de uma inteligência brilhante, tá? Brilhante e privilegiada, com aptidão para a comunicação através de redes, né? Casa 11, redes, comunicação em massa, seja TV, rádio ou mesmo internet. Tá? Tanto que ele está na internet aí até hoje, né? A gente, se você procurar lá no YouTube Clodovil, aquilo que eu falei, você vai aparecer vídeos e mais vídeos sobre ele. Tá? Mas temos um paralelo, tá, de Marte de Mercúrio com Marte. Olha aqui, ó. Entendeu? E aí, o que acontece quando você tem a agressividade de Marte, né, se comunicando com a comunicação de Mercúrio? O que vocês acham? E um Mercúrio ainda é os dois super dignificados, porque você tem Marte em Escorpião, então ele está em dignidade aqui, é um Marte super agressivo, super poderoso, com o Mercúrio que também está super poderoso aqui, uma pessoa extremamente inteligente, né? Então é aquele lado da comunicação agressiva, é aquela comunicação por vezes cruel e impiedosa. Estamos falando de Escorpião aqui, né? As pessoas muitas vezes tinham medo de ser entrevistadas por ele, porque se ele visse fraqueza na pessoa, ou sei lá o que ele achasse da pessoa, se a pessoa não estivesse sendo sincera, sei lá, ele caía matando. Tá? Então, bem esse Marte em Escorpião aqui, fazendo paralelo com Mercúrio. Ok? No meu processo de pesquisa para esse vídeo aqui, né, eu tive que assistir vários vídeos de entrevista, vários vídeos de apresentações, vários vídeos, né, sobre o Clodovil, né, tanto ele entrevistando como ele sendo entrevistado. E eu verifiquei a forma, né, como as várias pessoas que ele entrevistava se aproximavam dele quando chegavam para serem entrevistadas. Né? Porque assim, ou chegavam mostrando medo mesmo, né, como foi o caso da cantora Núbia Lafayette, né, que foi entrevistada pelo Clodovil nos anos 90. Né, e nessa entrevista ela fala literalmente que estava com medo dele. Estava com medo dele, estava com medo da inteligência dele. Tá? Bem que ele tratou ela super bem nessa entrevista aí, tá bom? O que nem sempre acontecia, tá? Ou então chegavam adulando ele, né? Tentando suavizar o terreno, né? Tentando torear ali, né? E às vezes quando ele percebia isso era pior, né? Foi o caso da cantora Mara Maravilha, que deu uma entrevista para ele na Rede TV lá em 2003. Né? Chegou adulando, elogiando, tentando torear, mas não teve jeito, né? Ele perseguiu a jogada e partiu para cima e tentou cercá-la de todas as maneiras, tá? Depois a gente vai voltar a analisar esse Marte ainda com mais detalhes, tá? Esse Marte Escorpião, que está fazendo efeito tanto na casa 4 quanto na 5. Tá? Esse Marte ele é muito importante por conta da oposição que ele faz a Vênus e a Urano na casa 10. Tá? E lembrem-se daquilo que eu sempre falo aqui no canal. Né? Oposição entre essas duas casas mostram condições de infância, condições de berço, bem como de estruturas emocionais, que afetam diretamente a forma como a pessoa lida com o mundo, né? A forma como ela age para fazer as suas conquistas, a forma como o mundo também a vê. Tá?
Outra característica do Clodovil é que ele sempre estava passando algum tipo de mensagem filosófica, ou até mesmo mensagem transcendental, ou às vezes até mesmo dando lições de vida, né? E essas lições de cunho bem, eram lições assim, de cunho bem conservador, né? Aquela coisa de luta, família, vergonha na cara, essas coisas todas que ele falava sempre, né? E isso aí é claramente mostrado nesse sextil aqui que há entre esse Mercúrio e esse Saturno. Aqui, ó. Olha o sextil que há. E é um sextil também bem exato, tá? É um sextil poderoso que tem aqui, ó. Né? Esse Saturno está na casa 9 dele, que é uma casa de filosofia, que é uma casa de visão do mundo, que é uma casa de religião mesmo, e com Mercúrio, né? Que Mercúrio é o quê? É comunicação, né? Na casa 11, comunicação em massa, comunicação de rede, né? Então toda aquela visão do mundo, toda aquela filosofia de vida conservadora que ele tinha, aquela visão de mundo meio ortodoxa, meio antiga, né? Tanto que chamavam ele de gay de direita, né? Fluía para o que ele falava. Daí aqueles discursos, aquelas lições de vida, aquele jeito até meio elitista de ver o mundo, né? Mas vamos continuar aqui nesse ascendente, tá? Além da quadratura do ascendente, da Lua com ascendente, esse ascendente recebe um paralelo do Sol. Olha aqui, ó. Paralelo do Sol com ascendente, tá? Mostrando que muito provavelmente ele se parece com o pai biológico dele, né? Lembrando que se a mãe dele realmente for a irmã da Dona Isabel, né? Foi a irmã da mãe de criação dele, então ele não puxou fisicamente em nada a família da mãe, que é branca espanhola. E o Clodovil era bem moreno, né? Com traços até mesmo indígenas, tá? É uma pessoa, né? E o paralelo do Sol, as conexões de Sol com ascendente, é uma pessoa que gosta de ser o centro das atenções, né? Lembrando que o Sol é o centro do sistema solar. E daí as brigas que ele arrumou por conta disso, né? Tanto na TV Mulher e em outros lugares que ele trabalhou, ele não suportava ter que dividir a cena com ninguém, né? Ou mesmo que outros aparecessem mais que ele, né? É uma pessoa que tem brilho próprio, tá? Mas que pode chegar a ser insolente, né? Lembre-se que eu já expliquei aqui o que significa insolente, né? Cheio de sol, né? Que é algo que todos falavam, né? Que ele era insolente e arrumou muitos problemas por conta disso, tá? Temos esse Plutão que está na primeira casa, aqui, ó. Quase em conjunção com o ascendente, mas em paralelo com esse ascendente. Tá aqui, ó, paralelo de Plutão com ascendente. Tá? E chegamos aqui a uma parte bem complicada, tá? Ou melhor, a uma das partes bem complicadas, porque esse mapa aqui ele não é fácil, tá? Plutão no ascendente mostra muitas vezes alguém que gosta de impor a própria vontade sobre os outros. Alguém que se joga intensamente nas coisas, né? Nas coisas que ele começa, nas coisas que ele faz, a ponto de ter atitudes até mesmo irracionais. Uma pessoa extremamente competitiva, que tem necessidade de controlar tudo à sua volta. E aí, muitas vezes essa necessidade de controle vem de um medo irracional. Vem no medo de coisas que podem vir a feri-lo ou a destruí-lo, né? Então a pessoa ela quer controlar tudo, ela quer estar com controle sobre tudo, porque ele muitas vezes acha que tem alguma coisa lá fora que vai vir machucá-lo, que vai vir feri-lo, né? E aí o que ele faz? Ele ataca antes, tá? Seja através da ofensa, que era no caso dele, seja através do sarcasmo, seja através da irreverência. Outros podem usar mesmo da violência física, sei lá. Então, muito daquele comportamento destrutivo que ele tinha, muitas vezes de atacar as pessoas, muitas vezes do nada, de arrumar encrenca, talvez viesse do medo, né? De um medo que ele tinha de ser prejudicado de alguma maneira, de achar que alguém estava ameaçando ele de alguma maneira, né? E isso pode até mesmo ter tido origem em situações de infância, tá? Porque esse Plutão controla esse Marte aqui, porque Marte está em Escorpião, né? Que está na quarta casa, que é uma casa de infância. E esse Plutão é controlado por essa Lua, né? Porque, veja bem, Plutão está no signo da Lua e Marte está no signo de Plutão. Tá? Então, Plutão é o regente desse Marte e a Lua é o regente desse Plutão aqui, né? E a Lua, assim como a quarta casa, são significadores de infância, né? E veja bem, é uma Lua meio incontrolável, porque é uma Lua que está isolada, está sem aspecto ptolomaico com qualquer planeta. Ela tem aqueles paralelos lá com a ascendente, mas não é um aspecto ptolomaico.
né? De forma que esse lado destrutivo dele variava muito conforme as emoções dele, conforme a instabilidade dele. Tá? Então, de fato, isso daí bate muito com o que falavam dele. Tá? A forma como ele lidava, a forma como ele lidava com as outras pessoas, a forma como ele lidava com as coisas, que aqui é o ascendente, né, gente? O ascendente é a forma como você lida, como você enfrenta, como você encara o mundo. Né? E tudo isso acabava sabotando ele. Né? Porque vejam porque esse Plutão ele faz uma oposição a esse Júpiter aqui. Ó. Ele faz uma oposição a esse Júpiter aqui. Tá? Que é um Júpiter de sétima casa. Né? E aí, a sétima casa são os outros. Tá? Então é gozado que o Clodovil sempre encontrou vários benfeitores durante a vida dele. É uma característica que tem na biografia dele. Tá? Por exemplo, quando ele morava no norte do Paraná, o prefeito da cidade lá que ele morava notou o talento que ele tinha para desenhar, o talento que ele tinha para moda, e pagou a passagem de avião dele e ainda deu algum dinheirinho para ele se manter em São Paulo por algum tempo. Foi um benfeitor que ele encontrou. Né? Houve uma senhora rica, né? Olha, Júpiter aqui, né? Pessoa rica, que quando ele estava começando a carreira dele em São Paulo, disponibilizou um carro de motorista. O carro dela com o motorista, para ele não fazer feio nas exposições, para ele chegar assim em alta, sabe, em alta performance, assim, entendeu? Porque ele era uma pessoa muito pobre, mas a mulher acreditou no trabalho dele, né? Também houve uma outra senhora, né, nessa época de começo de carreira dele, que sustentou tanto a ele quanto a mãe dele por meses a fio, sem pedir nada em troca. Né? Isso aconteceu depois que o pai dele morreu, né, num acidente de caminhão, lá no norte do Paraná, e a mãe dele teve que vir para São Paulo morar com ele. Eles passaram uma situação muito difícil, né? Mas essa senhora acabou sustentando ele e a mãe dele, sem pedir nada em troca, porque acreditava no talento dele. Tá? A própria Cacilda Becker, né, que era aquela grande atriz dos anos 60, morreu até muito precocemente, também acreditava no trabalho dele, pedia para ele fazer as roupas dela e acabou dando aquele up na carreira dele, vamos dizer assim. Né? E ele também ajudou muitas pessoas, tá? No podcast que eu indiquei lá, há relatos de pessoas para as quais ele funcionou como professor e mentor, né? Professor e mentor, Júpiter. Mas também para as quais há pessoas para as quais ele funcionou como algoz. Olha aqui o Plutão. Né? É aquela coisa bem do aspecto da oposição. Né? Uma hora você atua de um jeito, outra hora atua como outro, né? Do outro jeito. E tudo isso quadrando o meio do céu dele. Olha aqui, ó. Fazendo essa T-square com o meio do céu dele. Tá? Ou seja, tudo isso afetou a carreira dele, afetou as metas profissionais dele, afetou os objetivos profissionais e os objetivos de vida dele. Tá? É como eu sempre digo, né? Aspectos tensos entre Júpiter e Plutão, eles costumam ser complicados. Tá? A pessoa muitas vezes acha que tem um mandato divino, que é o caso de Júpiter, né? Mandato divino, para tomar certas atitudes plutonianas. Né? Podem ver lá no mapa, no vídeo sobre o Vladimir Putin, onde eu também analiso isso. Tá? Ele também tem isso muito forte. Outra coisa também que os aspectos tensos entre esses dois podem mostrar é a pessoa que vai para o tudo ou nada. Né? E também é um aspecto de altos e baixos. Tá? Mas também mostra uma capacidade muito, muito grande assim, de dar a volta por cima, tá? Muito grande de regeneração. E quem acompanha a vida do Clodovil pode verificar isso. Tá? Muitas vezes ele está por baixo, daqui a pouco ele consegue dar a volta por cima. A última fase da vida dele foi bem assim. Esse Júpiter de sétima casa também mostra, né, esse Júpiter de sétima casa oposto ao Plutão de primeira, né, mostra que as atitudes plutonianas pessoais dele iam de encontro a figuras de autoridade. Né? Naquele caso, aqueles diretores executivos de TV que acabavam mandando ele embora sempre que ele se excedia. Né? Sempre que ele exercia esse Plutão de uma maneira muito, muito agressiva, né? muito em excesso, essas figuras de autoridade agiam e acabavam mandando ele embora. Tá? Tudo isso fez ele arrumar inimigos declarados, sétima casa, muito poderosos, que é Júpiter, né? Que prejudicaram novamente a carreira dele. Olha aqui, fazendo, né, a T-square com o meio do céu. Tá? Agora vamos voltar a analisar esse Marte em Escorpião na quarta casa aqui. Ó. Tá? Esse Marte está influenciando tanto a quarta casa como a quinta, tá? Porque já está bem na transição aqui. Tá?
Mas eu acho que em termos psicológicos, esse Marte teve um impacto muito forte na quarta casa dele. Né? E sempre que você vê Plutão ou Escorpião muito fortes, tá? Ou então uma oitava casa muito forte, tá? Ainda mais se estiver tudo energizado por esse Marte que está em dignidade aqui, a gente sempre tem que pensar em algum tipo de trauma. Tá? E com a quarta casa envolvida, algum tipo de trauma de infância que prejudicou o sentimento de segurança da pessoa. E como temos esse Marte em oposição a esse Urano, em oposição a essa Vênus aqui, que estão em conjunção, a gente pode pensar em algum tipo de trauma de origem afetiva, por conta de Vênus, e de origem também sexual. Por quê? Porque Urano, ele rege aqui a oitava casa, que é a casa do sexo. Ok? Sabemos que ele sofreu abuso sexual de um diretor na escola quando ele era criança. Né? Sabemos também que quando ele era criança, ele flagrou o pai dele em relação sexual com o próprio tio. Tá? Ele falava que nada daquilo o havia influenciado, que nada daquilo o havia traumatizado, mas eu vejo muito de mecanismo de defesa no discurso do Clodovil. Tá? Ele apela muito para o mecanismo de defesa da negação. Tá? Então, quando se tentava chegar a aspectos mais íntimos da vida dele, ele primeiro negava e depois partia para algum tipo de racionalização daquilo, que é outro mecanismo de defesa, a racionalização. Ou então ele deslocava para outra coisa, né? Divagava para outra coisa, é outro mecanismo de defesa. Tá? Só que com esses aspectos aí, né, fica complicado a gente não desconfiar de algo que tenha deixado algum trauma. Tá? Eu não sei até que ponto a não aceitação da própria opção sexual dele, né, era porque ele associava essa opção e esses desejos que ele sentia como oriundos de aspectos traumáticos da infância, de maneira que para ele essa opção não era algo normal. Né? E aí, antes que alguém me venha crucificar, né, eu estou dizendo que isso aí são tudo hipóteses, tá? Hipóteses a serem exploradas no consultório de psicologia, hipóteses a serem exploradas num setting psicanalítico, só que são coisas que jamais acontecerão, porque infelizmente ele se foi. Tá? Agora, ele muitas vezes falava que não tinha orgulho de ser gay, que o correto para ele era homem com mulher, como Deus mandou, e etc. Mas vamos voltar, tá? Esta Vênus, ela está conjunta a Urano, né, e oposta ao Marte, mostrando que ele devia ser dado a paixões intensas, tá? Por pessoas pouco convencionais, por conta desse Urano aqui, tá? Paixões intensas por conta da oposição com Marte, por pessoas não convencionais, né? Conjunto a Urano. Ou então relacionamentos que envolviam um grau bastante grande de liberdade, né? Não se sentir preso, porque o Urano é o planeta da liberdade. Tá? Mostra também relacionamentos diferentes do convencional. Né? E como a gente tem Marte envolvido, a gente também pode pensar em sexo diferente do convencional. Tá? A gente sempre tem Urano, a gente tem alguma coisa diferente do convencional envolvido, alguma coisa que exija muita liberdade, alguma coisa excêntrica, coisa desse tipo aí. Tá? Essa Vênus está dignificada, olha aqui, ó, né? Porque ela está em Touro. Tá? Então, mostrando bom gosto, gosto pelo conforto, gosto por coisas bonitas, gosto por coisas confortáveis, gosto pela boa comida. Né? E como é a 10ª casa, que é aquela casa de profissão, né? Aquela casa de exposição ao mundo, pode falar de uma profissão venusiana, né? Que é o caso da moda, né? Da estética, do estilo. Mas exercida como? De uma maneira diferente, olha o Urano aqui, né? Uma maneira talvez excêntrica. Né? Lembrando que a roupa que ele fez, que ele ganhou a agulha de ouro em 1961, era uma roupa feminina, mas era uma roupa feminina com estilo masculino, tá? Tipo assim, um terninho. E era uma inovação para a época isso daí. Então, ou seja, era uma roupa de homem feito para uma mulher. Né? Vênus rege essa casa 11 aqui, mostrando mais uma vez uma profissão que pode envolver redes, comunicação em massa, entendeu? Porque essa Vênus está, né, regente da 11ª na 10ª, tá? E veja que Vênus recebe um trígono com Netuno, tá? Recebe esse trígono aqui de Netuno, ó.
mostrando o quê? Proteção espiritual, boa sorte e muito, muito talento artístico, tá? A arte até mesmo vista como uma forma de transcendência, tá? Muita facilidade para a arte, muita facilidade para a expressão artística, tá? Inclusive como profissão, ok? Lembrar que Netuno é um planeta de artes visuais, né? De audiovisual. E lembra que, além de ele trabalhar na televisão, ele trabalhou também com teatro e ele trabalhou também com cinema. Tá? Ele fez roupas, né? Roupas para filmes, né? Para vários filmes do cinema brasileiro no final dos anos 60, 70. E ele participou, fez ponta em alguns filmes. Tá? E vejam também uma coisa interessante. Tá? Vênus também rege a quarta casa. Ó. A quarta casa aqui corta em Libra. E Vênus está aqui na 10ª casa. Então, nós temos um caso de regente da quarta casa na 10ª. Tá? Ou seja, esse eixo parental, né, que é o eixo das casas 4 e 10, ele está muito forte no mapa do Clodovil. Tá? Ou seja, as coisas relativas à infância dele, as coisas relativas às origens dele e também relativas às bases emocionais dele, foram muito marcantes na determinação da carreira dele, na forma como ele lidava com as conquistas dele no mundo, das conquistas dos objetivos e das metas dele. Tá? E tem uma frase interessante que uma vez ele disse, que é a seguinte: tudo que eu fazia pelo mundo tinha um caminho, e esse caminho era a minha mãe. Né? Então eu acho que essa frase reduz bem esse regente da quarta casa na 10ª. Né? A mãe, né? A mãe dele como um caminho para as metas e os objetivos dele. E tem várias características no mapa do Clodovil mostrando essa inclinação para o trabalho com comunicação, trabalho com rede de informação, com comunicação de massa. Né? Você tem o regente do mapa na casa 3, né, que é o caso da Lua, né, o regente do ascendente na casa 3. Você tem Mercúrio superpoderoso na casa 11, que a gente já viu aqui. Né? Você tem aqui a Lua, né? Você tem Mercúrio superpoderoso na casa 11. Você tem o regente da casa 11 na 10ª. Você tem o regente da casa 3, que é Mercúrio na 11, né? Porque a casa 3 corta em Virgem, está na 11. Né? Netuno em trígono com Vênus, né? Na casa 10, que nem a gente falou, planeta de audiovisual. Tá? Então tem várias coisas aí mostrando trabalhar com arte e trabalhar com comunicação e comunicação em massa também. Tá? Esse mapa para mim é bem a cara do Clodovil. Tá? Todo esse foco aí de comunicação, né? Casa 11, casa 3, etc. Comunicação em massa, rede de informação, etc. Nos faz pensar o que aconteceria se o Clodovil tivesse vivo hoje. Né? Ele estaria bem velhinho, com quase 87 anos, mas se ele estivesse lúcido e com vigor, com certeza já teria migrado para o YouTube e criado algum canal de entrevista, algum canal de podcast. Tá? Mesmo porque a TV aberta está acabando. Tá? E aí vocês imaginem ele com um canal no YouTube, com aquela fúria toda, com aquela inteligência toda, com aquela acidez toda, né? Sem a repressão de diretor de televisão, de diretor de programa, de redator, de executivo de TV, de nada. O que é que ele não estaria aprontando hoje em dia? Eu fico só imaginando. Né? Talvez eu acho que o canal dele ia ser um dos canais de mais sucesso da internet hoje em dia. Tá? O canal de entrevista, o canal dele ia ser um canal de maior sucesso na internet, ele ia fazer para acontecer. Tá? Se nós encararmos esse Marte também afetando a casa 5, né, que é uma casa de criatividade, das coisas que a gente cria, né, temos esse trígono de Marte, além dele ser regente também da 10ª casa, tá? Então nós temos aqui, podemos falar também de uma profissão ligada com criação, ligada com criatividade, né? Nós temos esse trígono de Marte aqui com Plutão e com o ascendente, ó. Ó o trígono aqui, ó. Mostrando a facilidade com que ele dava vazão à criatividade dele, né? Falando de novo, criatividade é coisa de 5ª casa. Ou seja, nas coisas que ele fazia, nas coisas que ele iniciava, ele conseguia fazer valer toda a sua energia criativa, tá? Talvez um pouco daquela repressão sexual que ele tinha, né? Porque a gente tem esse escorpião com Marte de 5ª casa, ele acabava direcionando essa energia, essa seiva, né? Para fazer as coisas, né? Para o fazer das coisas. Tá? E o homem, o que tudo indica, ele era um dínamo.
tá? Para fazer as coisas, para criar e tudo. Tá? É o Marte em Escorpião, né? Ou seja, o Marte de ações estratégicas, tá? E com capacidade também de entrar no psicológico das pessoas, de ver a fraqueza das pessoas. Marte em Escorpião tem isso. Tá? Combina muito com esse paralelo com o Mercúrio aqui, ó, de Marte com Mercúrio, que a gente já citou, mas eu vou voltar a contemplar ele de novo aqui. Tá? Ele é aquilo que a gente já falou, dele destroçar as pessoas psíquica e intelectualmente. Tá? E o pavor que ele provocava por conta disso tudo. Okay? Então, aquela coisa, ele intimidava as pessoas intelectualmente. As pessoas tinham medo por conta da inteligência dele do que aquilo que ele ia falar. Tá? E ele conseguia perceber a fraqueza da pessoa e justamente atacar ali. Tá? Que é essa coisa de conseguir entrar no psicológico das pessoas. Tá? Mas Marte em Escorpião também mostra uma boa capacidade de planejamento. Tá? Bom, reforça muito aquela coisa do tudo ou nada, né, que a gente já mostrou nessa oposição aqui de Plutão com Júpiter. Tá? De partir por tudo ou nada. Okay? E para terminar, né, temos aqui um lado muito legal, que é a forma como ele lidava com o dinheiro. Né? Se já não bastasse esse Júpiter se opondo ao ascendente aqui, ó, a gente ainda não citou esse aspecto, isso aqui mostra excessos e exageros, tá? Atitudes excessivas, atitudes exageradas. Tá? Se já não bastasse isso, nós temos o quê? Nós temos esse Netuno de segunda casa, e o regente dessa segunda casa, né, que é a casa do dinheiro, na 12ª casa, que é o Sol, ou seja, mais Netuno ainda. Tá? Porque a 12ª casa é uma casa natural de Netuno. Então, tudo indica que ele não sabia lidar muito bem com o dinheiro. Ele vivia em altos e baixos financeiros. Se ele tinha dinheiro, ele gastava como se não houvesse amanhã. Tá? E esse Júpiter aqui, com as suas atitudes excessivas, ajuda nisso. Tá? Não tinha controle com o dinheiro. E tanto quando ele se candidatou a deputado, viram que há anos ele não fazia declaração nem de imposto de renda. Okay? Por conta desse Netuno, podia ser só alguém sujeito a fraudes e enganos. Tá? Alguém é sujeito a ser enganado, a ser fraudado, a ser roubado. Tá? Mas também tinha relatos de ele comprar e não pagar. Tá? Às vezes ele comprava as coisas e não pagava. Tanto o livro que eu tenho aqui, quanto aquele podcast falam isso. Tá? Dão exemplos desse lado meio, desculpa a expressão, caloteiro dele, vamos dizer assim. E é isso, gente. É um mapa muito rico, né? Provavelmente o mapa mais rico que eu já analisei aqui, né, conforme eu já disse. Tá? E independente da dúvida sobre o horário aí, né, dessa retificação que eu tentei fazer, eu acho esse mapa a cara do produto. Tá? Eu estou pensando em fazer uma continuação desse vídeo, tá? Estou pensando seriamente nisso. Tá? E por quê? Por conta das vicissitudes que ele viveu a partir de 2004 e 2005. Tá? Por conta daquela perseguição lá do pessoal do Pânico. Eu achei ridículo aquilo que fizeram com ele, não concordei de jeito nenhum. Por conta da demissão que ele sofreu da Rede TV, por conta da forma como ele encarou tudo aquilo. Tá? Ele acabou ficando doente, teve câncer de próstata, problemas de hipertensão, e esse problema de hipertensão acabou levando ele, né? Porque ele morreu de AVC. E esse segundo vídeo seria justamente para analisar tudo isso, né? Por conta dos trânsitos e das progressões que ele estava passando nesse período, que vai de 2003 a 2009. Né? A partir de 2013 ele começou a sofrer um trânsito de Plutão ao Sol dele, né? Que durou até 2009, até quando ele morreu. Tá? E também sofreu nesse período uma série de progressões e trânsitos complicadíssimos envolvendo Urano. Tá? Lembrando que Urano é o regente da casa 8 dele, né, que é a casa da morte. Né? E Urano, em geral, pode indicar problemas com hipertensão, tá? E ele acabou morrendo de AVC. Já tinha tido um AVC antes desse AVC final e fatal, e a ponto da atriz Vida Vlat chegar a dizer que o programa A Casa é Sua chegou a ser interrompido uma vez para levar ele ao hospital, e ele estava com uma pressão de 25/16. Imagina o absurdo que é uma pressão de 25/16. O problema é que você analisar trânsitos e progressões às vezes assusta muita gente, se bem que o objetivo não é assustar ninguém.
é apenas um indicativo das mudanças de atitude e dos cuidados que a gente tem que tomar quando se nos apresentam períodos complicados, entendeu? Que a astrologia pode perfeitamente prever e pode perfeitamente indicar que são períodos que a pessoa tem que tomar suas precauções e muitas vezes mudar a sua atitude mental. Porque eu acho que muito do que aconteceu com o Clodovil é que ele não mudou a atitude mental dele frente a alguns problemas que esses trânsitos, essas progressões e esses ciclos trouxeram para ele. Okay? E se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse. Compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. Entendeu? Compartilhem à vontade e tal. E não se esqueça também de deixar o seu comentário, entendeu? Caso você queira, tá bom? Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana. Cuidem-se. Tchau para todos e a todas, tá bom?